a gente já voltou, hoje conversando sobre o nosso sistema respiratório. Eu falei que a gente nesse bloco conversaria aqui sobre ar-condicionado e a gente colocou inclusive uma pergunta relacionada a esse tema no Facebook e chegaram várias participações. Ana Maria Cavalcante Rolim: eu tenho um problema enorme de sinusite e ao passar em frente do ar-condicionado a coisa já se complica. Moisés Mercer: sou alérgico e o uso prolongado do ar-condicionado resseca e irrita as minhas vias aéreas e garganta. Eu tomo bastante líquido para amenizar o desconforto. A Sandreli Naon: eu não sei se tenho problema, só sei que o ar-condicionado me incomoda muito, tanto nas narinas quanto na garganta. Tenho um bebê de 10 meses, faz mal ele dormir no ar-condicionado? Vou ficar ligadinha no meu programa. Obrigado, Sandreli. A Luzinete Brito: eu sou muito friorenta, não gosto do ar-condicionado porque resseca muito e aumenta a minha alergia. Eu uso ventilador às vezes de tarde por causa do calorzão aqui de Fortaleza. Ei, calor bom aí em Fortaleza, né? Luzinete, um abraço pra você. Doutor, sei lá, falei muita coisa aqui, vamos tentar organizar. Ar-condicionado é ruim para quem tem sinusite e alergias? Com certeza. O ar-condicionado, não só o fato da temperatura ser baixa, tanto a temperatura baixa ou temperatura alta, o que faz piorar a saúde do paciente que tem um problema respiratório é que ele diminui muito a umidade do ar. Ok. Então o ar que a pessoa vai começar a respirar vai ser muito mais seco. E esse ar seco ele vai alterar diretamente na produção de muco, que a muco é uma secreção que a gente tem na via aérea que serve como proteção. Então vai diminuir a secreção e, além de diminuir, vai deixar o muco mais seco. Isso favorece as doenças respiratórias, assim como a sinusite, assim como a bronquite, asma, que os ouvintes aí comentaram durante esse chat. Agora, também tem gente que deixa o ar-condicionado ligado, mas usa aquele umidificador de ar, ou então uma versão mais simples disso, um balde de água ou uma tigela com água no quarto. Isso ajuda? Isso, com certeza, isso ameniza muito os malefícios do ar-condicionado. Então, quem gosta muito do ar-condicionado e gosta da pessoa de Fortaleza, o que ela poderia fazer é realmente colocar o ar-condicionado junto com um umidificador, uma toalha úmida, uma bacia com água, que com certeza vai aumentar a umidade do ar. E essa coisa das vias respiratórias, da garganta, dá essa sensação de seco, ingestão de líquido contribui? Contribui muito. Paciente que tem algum problema respiratório, que está relacionado à mucosa mais seca, a gente orienta ingerir no mínimo 2 litros de água por dia. Que a água, ela não só vai lubrificar o sistema digestório, que é o que todo mundo acredita, mas também o sistema respiratório. Então o muco, que é essa proteção, ele ficando mais fluido, mais úmido, ele contribui também com as defesas do sistema respiratório. E essa nossa telespectadora aqui, a Sandreli, ela tem um bebê de 10 meses, faz mal ele dormir no ar-condicionado? Faz mal também. O bebê de 10 meses, assim como toda criança, ela não tem um sistema respiratório ainda formado. Então, para bebês, faz muito mais mal o ar-condicionado do que para nós que somos adultos, né? Então, o que eu ia sugerir para ela? Evitar ao máximo o ar-condicionado. Uma outra coisa que me surgiu aqui, tem aquela história de quando a gente está gripado, não pode tomar friagem, né? Quando a gente está gripado, ficar no ar-condicionado é ruim? Vai piorar essa gripe? Sim. Piora também pela mesma questão, né? O ar seco vai favorecer a proliferação desses micro-organismos e, além disso, a maioria dos sistemas de ar-condicionado, eles, além de pegar o ar de fora do ambiente, eles recirculam o ar. Então, recirculando o ar, eles podem transmitir esse vírus da gripe para outras pessoas que estão no mesmo ambiente. Ok. Agora, a gente estava conversando no intervalo, o senhor me contou que essa história de andar com o pé no chão, tomar sorvete, esse negócio de ter um contato com uma friagem, não tem nada a ver isso que vai deixar a gente gripado, resfriado e coisa do tipo. Isso foi... É mito. É um mito, né? Muitas vós e mães vão ficar bravas comigo eu falar isso aqui na televisão. Mas realmente, a gripe, pneumonia é uma doença infecciosa. Não tem nada comprovado que friagem, pé no chão, vento nas costas, tomar gelado, aumenta a incidência de pneumonia ou gripe. Doutor, tem várias perguntas aqui. Quero até escolher o melhor aqui para a gente aproveitar bem o nosso tempo. Mas o que a gente pode fazer para que o nosso pulmão
esteja saudável? O senhor deu algumas dicas, o senhor já falou aqui no programa de hoje, para que a gente não fume, acho que esse é o principal problema, o uso do cigarro. Falou de poluição também, então se a gente puder morar em locais com menos poluição, se é que isso é possível hoje em dia, vai ser melhor para o nosso sistema respiratório. Tem mais alguma dica importante? Sim. Ingerir muito líquido também, que eu estou batendo nessa tecla. Alguns alimentos que também favorecem a saúde pulmonar, né? Alimentos ricos em vitamina A, que comprovadamente aumenta a regeneração de alvéolos. Então, abóbora, manga, cenoura. Alimentos ricos em vitamina D, como cogumelo, cereais, a própria exposição solar, isso favorece muito a saúde do pulmão, né? Mas o principal fator, como eu já disse, evitar o cigarro. Quer dizer, então, que até o que a gente come tem uma relação direta com a saúde do nosso pulmão. Interessante pensar nessa relação, né? Sim, com certeza, né? Aquela frase conhecida, você é o que você come, também vale muito para o pulmão. Para o sistema respiratório. Bom, pegando essa questão de até o que entra no nosso sistema digestivo também vai fazer diferença para a saúde do nosso sistema respiratório, quando a gente tem uma doença do sistema respiratório, ela pode atingir outros sistemas, outras partes do nosso corpo? Sim. As doenças do pulmão, né, as doenças mais crônicas, quando o paciente fica um pouco mais debilitado, ele acomete principalmente o coração, né? O coração, ele está interligado diretamente com o pulmão pela circulação. Então, doenças do pulmão, quando está muito afetado, pode alterar o sistema cardiovascular, então aumenta a pressão arterial, aumenta o trabalho cardíaco, né? Então, o principal órgão que o pulmão acomete é o coração. Ô, doutor, e o senhor falou sobre o cigarro, principal vilão aí do sistema respiratório, da saúde do nosso sistema respiratório. Por quê? Por que fumar faz tão mal? Certo. O cigarro, ele tem reconhecidamente mais de 500 substâncias nocivas à saúde, né? Então, a fumaça dele tem 500 substâncias, a fumaça é quente, a temperatura é muito maior do que a nossa temperatura ambiente. Então, por passar na via aérea, ele vai passando, ele inflama a via aérea, diminui a produção de muco, ele aumenta as células inflamatórias na via aérea, ele destrói alvéolos, causando aquela velha doença conhecida como enfisema pulmonar, ele inflama e aumenta a produção de muco, chamado de bronquite. Então, o pulmão, para quem tem algum problema pulmonar, ele é o principal vilão. Agora, de repente, tem alguém assistindo a gente, está pensando assim, mas eu já fumo há 14 anos, agora já foi meu sistema respiratório, eu vou terminar a vida fumando. Para quem deixa o cigarro, para quem para de fumar, isso pode ser restabelecido? Nosso corpo consegue refazer o seu sistema? Sim. É mesmo? Sempre é a hora para parar de fumar. E tem vários estudos que comprovam que mesmo o paciente que fuma há 50 anos, depois que ele para de fumar, ele melhora a qualidade de vida, diminui o risco de infarto, diminui o risco de AVC, que é o derrame. Então, sempre é a hora para parar de fumar. Se você não consegue parar de fumar, procure um especialista que tem várias ajudas, vários medicamentos, várias terapias que pode também ajudar você a livrar desse mal. Existe técnica, né, para conseguir deixar o cigarro? Sim, existe. Existe desde de técnicas comportamentais, técnicas psicológicas, até medicações, tanto medicação tópica, que é adesivo, pastilhas, chicletes, até mesmo comprimidos. Ô, doutor, o que é essa doença que é conhecida como tosse do fumante? A tosse do fumante é uma doença que, nos termos técnicos, atualmente a gente chama de DPOC. DPOC é uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Ok. Tá? Ela tem duas grandes doenças que são divididas, a bronquite e o enfisema pulmonar. Essa tosse do fumante é conhecida como bronquite, que é caracterizado como uma tosse longa, mais de 2 meses durante o ano, nos 2 anos. Tá ok. Doutor, tem uma pergunta aqui, eu nunca ouvi falar narguilés. Narguilé. O que é isso? Isso. Foi até bom a pergunta do ouvinte, porque o narguilé é uma forma nova de se fumar. É usado muito pelos adolescentes, então é um hábito tabágico que está na moda. Eles colocam o fumo, né, numa substância
que é parecida com água, e eles fumam através de um tubo coletor. Essa técnica é muito usada nos países indianos, né? Ah, tá. Aquela coisa que é bonita, assim, colorida. É uma coisa vistosa e o que todo mundo acha que ele não faz mal. A pergunta é até se os narguilés são menos prejudiciais que o cigarro. Isso. Uma hora de narguilé, que isso é o mais comum entre todo mundo que fuma, eles sentam até em rodas, viram até uma brincadeira social. Uhum. 1 hora de narguilé equivale a 100 cigarros fumados. 1 hora de narguilé equivale a 100 cigarros? 100 cigarros Quantos fumados. cigarros tem num pacote? 20 cigarros. Gente, é muita coisa. Então, para quem está achando que o narguilé não faz mal, está muito enganado. O narguilé faz mal tanto quanto o cigarro. É interessante que uma pessoa já respondeu aqui: oba, adorei saber que pé no chão, tomar sorvete não faz mal. Meu filho me deixa louca com esse assunto. Olha lá, uma mãe gostou, doutor, aqui da história. Também uma participação, quem falou isso foi a Santos Mal, um abraço para você. A Mona Lisa Dantas: eu tive uma gripe e quando eu ligo o ar-condicionado tenho recaídas. Infelizmente tenho que usar por causa do calor de Manaus. Como posso amenizar ou ficando boa com o calor ou ficando doente com o ar? Me ajudem. Ela tá querendo saber, né? Manaus muito quente, um abraço aí pessoal de Manaus. Sofre com o calor, mas fica saudável, ou vai para o ar-condicionado e fica gripada? Como é que ela pode amenizar essa situação? Ela poderia usar o ar-condicionado numa temperatura um pouco mais amena, em torno de 20, 22 graus. Hoje em dia a gente tem facilidade com esses ar-condicionados que são digitais, né? E além disso, colocar aquela toalha. Se tiver umidificador, melhor ainda. Se não tiver umidificador, toalha úmida, uma bacia com água, que isso ajudaria muito a parte respiratória dessa paciente. Isso aí já valeu a resposta também para o Márcio e Raquel Lira. Eles também moram em Manaus. Manaus deve estar quente aí, hein? Lá faz 45 graus, né? Assim. E ele sobrevive com ar-condicionado o tempo todo. Por favor, me ajude, me ajude. Então tá aí a resposta. O umidificador pode ser uma solução. Agora, o umidificador não tem prejuízos? Sim, como tudo na vida tem o seu custo, o umidificador, quando ele é usado por muito tempo, ele pode deixar o ar muito úmido. O ar muito úmido, ele favorece o crescimento de fungos. Então, fungo, né, o famoso bolor. Porque a parede, né, fica toda úmida. A parede quando é usado em excesso, a parede do quarto pode ficar úmido. Existem várias doenças pulmonares, como a bronquite, asma, pneumonia de hipersensibilidade, que pioram bastante com a exposição a mofo ou bolor. Muito bem. Olha, eu fiquei bastante surpreso aqui com essa história dos narguilés. Então, vale a pena a gente ressaltar isso aqui, que tem virado moda. A gente vai fazer, inclusive, um programa especial sobre cigarro em breve aí, em novembro. De repente, esse é um assunto importante para a gente tratar. Porque tá virando moda realmente, né, doutor? Agora que o senhor me explicou o que era o nome, que eu não tinha feito uma relação, eu já vi várias vezes. Inclusive, o pessoal tá em restaurante, tá num local assim, uma mesa, eles ficam em volta disso, todo mundo compartilhando isso, e 1 hora de narguilé equivale a 100 cigarros. Isso. 1 hora de narguilé equivale a 100 cigarros, e sempre lembrando que, como virou uma febre entre os adolescentes, cada vez mais tem jovens fumando narguilé. Então tem pacientes que são levados pela mãe com 12 anos, 13 anos, que colocou o narguilé na rotina de todo fim de semana. Virou cotidiano. Virou cotidiano. Doutor, uma última pergunta. Essas doenças, bronquite, essas alergias que causam um transtorno para quem tem esses problemas, né, no sistema respiratório, essas questões, essas doenças mais comuns do sistema respiratório, elas têm cura? Ou a pessoa vai lutar com ela o resto da vida? Sim. Essas doenças, igual as mais comuns que você falou, bronquite, asma, o enfisema pulmonar, são doenças que não têm cura. Então isso é muito bom deixar explicado, né? Então asma não tem cura, bronquite não tem cura. A asma é uma doença que tem controle, então ela pode ficar controlada sem tratamento, mas não está curada. Em algum momento, alguma exposição, ar-condicionado, mofo, bolor, ela pode voltar. E o enfisema também do mesmo jeito, foi destruído pelo cigarro, não tem cura. Ok. Doutor José Roberto, muito obrigado pelas explicações. Já
deixou todo mundo chupar sorvete, ficar com o pé no chão, o pessoal ficou feliz com a sua participação, tenho certeza. Muito obrigado, viu? Espero que o senhor volte mais vezes. Eu que agradeço a todo mundo, a você, a todo mundo da produção, e estou aberto a novos convites. Ok, muito obrigado. A gente vai para mais um intervalo rapidinho. Na volta vou te explicar essa promoção Homens na Cozinha e daqui a pouco a gente aprende essa salada de pepino com iogurte, que é uma receita típica turca. Então não sai daí, o seu programa volta já.